Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na IPI de Henrique Jorge, e hoje trago uma mensagem especial para a sua vida. Quero falar sobre pressa. Peço que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal e que também compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você conhece, que precisam escutar a palavra de Deus. Vou dizer para você hoje que a pressa é um dos maiores males da nossa sociedade. As pessoas têm vivido tão apressadamente que como se elas pudessem mudar o curso da história, como se elas pudessem mudar os acontecimentos, apressar os acontecimentos da vida. Mas nós sabemos que isso não é possível. Essa pressa, essa impaciência, ela tem permeado toda a nossa sociedade. E começa lá com a educação das crianças. Como é isso? Os adultos têm pedido, têm exigido das crianças comportamentos que não são próprios para a idade deles, né? Querendo que elas ajam de acordo como se fossem adultos, cobrando delas algo como se fossem adultos, isso, ou seja, adultizando a criança e trazendo transtorno, acelerando o processo da fase da vida da criança, de modo que ela não viva aquele espaço que é o período da infância. Perceba que isso já começa na infância e traz muitos malefícios, porque ele será um adulto impaciente, um adulto estressado, um adulto que vai viver sempre com pressa. Nós sabemos que a impaciência ela tem impedido o desenvolvimento de grandes inteligências, de grandes almas, porque esquecemos às vezes que a assimilação do bem e do mal é um processo que chega lentamente na vida da pessoa, ela vai aprendendo passo a passo. Quero contar uma história para você. Uma certa vez um pai perguntou a um diretor de uma universidade nos Estados Unidos se o currículo escolar do seu filho não poderia ser simplificado para que ele pudesse ir para um caminho mais curto na vida dele. E o diretor respondeu, sem dúvida, há sim um caminho, tudo depende, porém, do que o Senhor queira fazer do seu filho. Quando se quer um carvalho, por exemplo, leva 100 anos. Quando se quer uma abóbora, precisa-se apenas de 3 meses. Então, reparou a diferença? Mas quando nós vemos esta frase, que Deus não tem pressa, você já reparou que Deus não tem pressa? Por exemplo, repare a natureza. O sol leva um tempo que é necessário para nascer e para se pôr. Não é possível apressar o sol. O gelo só vai derreter quando a temperatura for apropriada. A temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias, elas chegarão e partirão no momento certo em que elas estiverem prontas para isso. As ciências, as descobertas científicas, as invenções que o homem coloca em prática, o homem só consegue ter o controle absoluto delas no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para receber aquela invenção ou aquela descoberta. Então Jesus tinha razão quando ele disse, a terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Marcos 4, 28. Jesus quis dizer que tudo vem no seu tempo, sem pressa e sem desespero. Nós precisamos entender isso, que tudo vem no seu tempo, sem desespero, sem pressa. As coisas só acontecem no tempo certo.
E nós precisamos ter a dimensão de que essa pressa na nossa sociedade, que essa nossa sociedade tem vivido, revela uma sociedade doente, uma sociedade doente pelo pecado, pela autossuficiência humana. O ser humano ele se acha autossuficiente, revela uma humanidade que tem se esquecido que há um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus soberano que está no controle de tudo e que seus olhos estão sobre todos. Seus olhos misericordiosos estão sobre os bons e os maus, assim diz a palavra. E por mais que eu tenha pressa e por mais que nós nos apressemos para viver, nós não conseguiremos acrescentar nenhuma hora a mais em nossa vida. E que precisamos aprender a viver na dependência de Deus. A minha pressa não vai acrescentar nem meia hora a mais na minha vida, na minha história. A minha pressa não vai ajudar nada. Então é interessante nós lembrarmos que nós também precisamos viver na dependência de Deus. Eu já falei sobre essa historinha num outro vídeo, mas eu quero lembrar que isso me chamou muita atenção. Dizem que 2 pássaros estavam pousados num fio, numa rua, numa grande cidade, e eles estavam vendo aquelas pessoas correndo ali, correndo apressadas para ir trabalhar, para voltarem para suas casas, dirigindo apressadas, andando apressadas, e uma das aves perguntou para a outra, um pardal perguntou para o outro, ou foi uma andorinha, não me lembro mais, mas perguntou para o outro, por que eles são tão apressados assim? E o outro pardal respondeu, eu acho que eles não têm um pai como o nosso. Certamente eles não têm um pai como o nosso. Então nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Deus quer que nós confiemos nele de todo o nosso coração, que nós descansemos nele, que nós vivamos na total dependência dele, sem pressa, sem correria, porque ele nos dá tudo no tempo certo, no tempo determinado. Minha palavra para você hoje é um alerta, não é só para você, é para mim também. Não tenha pressa para viver os projetos os projetos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. Não se precipite achando diante dos sonhos que Deus traçou para você. Não se precipite, busque os sonhos que Ele tem para você, deixa Ele agir na tua vida no tempo determinado por Ele. Muitas pessoas se esquecem que as engrenagens da nossa vida estão interligadas às engrenagens das do Criador. E os dentes da engrenagem dos planos de Deus são muito mais fortes do que as nossas engrenagens. E quando nós aceleramos mais do que Deus, as nossas engrenagens se quebram e aí nós nos cansamos, nos estressamos, nos cansamos, nos desanimamos, nos frustramos e até adoecemos. Por quê? Porque corremos e não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Mas ao mesmo tempo, eu te digo, espere o tempo determinado de Deus, espere que as engrenagens de Deus, junto com as suas, possam dar vida aos sonhos e o projeto que Ele tem para a sua vida. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Assim como Jesus disse, a terra produz o fruto, primeiro surge a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então tudo tem o seu tempo. A natureza nos oferece muitas indicações de que o nosso ritmo alucinado que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é normal. Quando nós saímos do ritmo frenético das nossas atividades, quando buscamos um local sossegado, uma praia, o campo, onde a natureza não tem pressa, onde a tranquilidade está presente, nós absorvemos essa serenidade que vem da natureza e passamos a ver a vida de outra maneira, e nós passamos a ver a vida de maneira saudável, olhamos a natureza e sentimos paz. Mas nós também não podemos confundir paciência com
passividade ou inércia. Não é isso. Deus não está pedindo para você ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, ou seja, com aquela música sentado com a boca escancarada esperando a morte chegar. Não, não é isso. É necessário que nós busquemos empregar o nosso tempo para glorificar a Deus com realizações úteis, fazendo aquilo que Ele deseja, e certamente produziremos no tempo certo tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Pense nisso. Não corra, não se apresse, não se estresse. Não deixe que o ritmo alucinado deste mundo quebre as engrenagens da sua vida, quando você está se juntando às engrenagens de Deus, que tem tudo no tempo determinado para você, que te ama e que quer te dar os seus sonhos, as suas realizações no tempo dele, no momento dele, do modo dele. Amém? Deus te abençoe.